eu escrevo desde logo depois de alfabetizada. Eu estudei em escola pública, eu não sou filha de pais leitores, nem neta de leitores, né? Eu brinco que não fui a criança Monteiro Lobato, que lia a coleção Monteiro Lobato. Eu tive acesso aos livros pela escola pública. E uma professora muito apaixonada por literatura, e acho que por criança também, e ela passou a ideia da escrita, quando passou o exercício de redação, por exemplo, as temidas redações, dizendo que a gente poderia inventar o que quisesse, que aquilo era uma mentira, que aquilo não aconteceu e nem vai acontecer, aquilo se passa ali. Eu enlouqueci com essa ideia. Então eu fui aquela aluna que fazia versões da redação. Passava limpo, fazia outra vez, fazia de um outro jeito. Ela logo percebeu que eu gostava, que eu tinha prazer naquilo. E aí ela me incentivava, ela pedia, bom, então acho que a Andréa vai querer ler a sua redação, né? E eu tenho uma certa timidez, em algum lugar ela está aqui. Até porque a timidez sabe que ela protege, né? Sim. Não jogue fora a timidez, não jogue fora. Faça o bom uso dela. Faça bom uso da sua timidez. Ela é capaz das melhores diplomacias involuntárias. E aí, para ler, ela fazia questão de mostrar que ela... Puxa, que ela estava muito contente com aquilo que estava acontecendo ali, né? Com aquele prazer e tal. E aí, a escrita sempre esteve num lugar em que não tinha nada a ver com o que eu vou fazer da vida, que não seja o que eu já estou vivendo. Ela sempre foi presente. Então, eu depois fiz um colégio técnico de publicidade e fui trabalhar com cinema publicitário. Olha. Então, com 17 anos... Aí, com 17 anos, eu fui trabalhar como estagiária de produção na Moviarte. Na época, Walter Salles, Andrucha Washington, eles estavam lá fazendo comerciais de cigarro, ganhando horas de voo, né? Sim. E caí ali sem muito saber nem o que era aquilo direito, sabe? Mas num mundo em que, para além da publicidade, aquelas figuras ali, que eram também artistas e tal, e narradores, vamos dizer assim, da imagem, foi um contato, assim, um certo choque. Eu estava lá quando começaram as filmagens de Terra Estrangeira, que teve filmagem no Brasil e teve filmagem em Portugal. Eu não estive em Portugal porque, afinal de contas, uma estagiária de produção você encontra debaixo de qualquer pedra, né? Absolutamente substituível. Mas aqui, essa adolescente, né? Então, vendo aquele apartamento alugado ali no Minhocão e depois a réplica disso no estúdio, por uma cena linda da Laura Cardoso, em que quando ela descobre que o Fernando Collor confisca a poupança, isso vai impedir que ela volte a visitar a sua terra natal. E a morte dela, enfim, como consequência a partir disso, é uma cena dessa inundação no apartamento, foi feita em estúdio. Nossa, demais. E eu me lembro de ver aquela senhora entregar alguma coisa para uma coisa pequena e tão grande para a tela, sabe? Essa ideia da representação, de ritmo, de tom, tudo isso. E lá escrevendo, e nunca associei, uma coisa é meu trabalho. Uma pessoa do tamanho da Laura Cardoso, meu Deus, na sua frente, na você minha com frente. essa idade. Na minha frente. E ela já era uma senhora madura, e era uma senhora que olhou para mim, bom dia, você não tem noção. Que maravilhosa. Porque acho que só o meu... O diretor de produção que dizia bom dia para aquela assistente. Imagina, meu trabalho era pegar folha seca, encher de saco de lixo de folha seca, era fazer o café, era não faz tudo, assim, a primeira a entrar, a primeira a sair, mas enlouquecida com aquilo. Mas sempre escrevendo, escrevendo. Não, e ali também era um ambiente de histórias, né? Um ambiente de história, sobretudo atrás das câmeras. Exato. Você sabe que eu tenho vontade de dar uma mexidinha nisso. Boa. De trazer isso para... Porque é uma experiência muito interessante, a partir do ponto de vista de uma adolescente. Sim. Que sai, assim, do subúrbio sem muita conexão com o próprio cinema e vai parar lá atrás daquilo que é feito. Não, maravilhoso. É demais, é demais. Em algum lugar, isso vai para os livros. Por favor, tá? Aguardamos. Eu sei bem do que você está falando, porque eu também trabalho, né, em agência até hoje.
Então você vê aqueles comerciais lindos na TV e tudo, né? E a gente sabe os bastidores, né? Uau. O quanto foi suado para sair aqueles roteiros, para as apresentações, para a produção, para offline. E né? tem aquela coisa chamada prazo. Tem uma coisa chamada prazo, que as campanhas têm que ir pro ar, que é desesperador, que os filmes têm que ir pro ar, que é uma coisa que é contra a gente o tempo inteiro, né? Posso contar uma coisinha? Por favor. Sobre a minha primeira passagem, minha primeira experiência no set de filmagem. Eu Sim. nunca havia entrado no set de Sim. filmagem. E era uma refação de gelol. Não sei se pode dizer isso, mas Pode, gelol. super. Aquela propaganda, não basta ser pai, precisa ser gelol, que era Uhum. aquela coisa o gelol, a grande proteção e tal. Então, a cena era um menino caindo de bicicleta, e aí, no final, passa gelol, ele fica machucadinho e tal, essa coisa toda. Só que eles já haviam perdido a data de inserção da peça, todo mundo estava numa refação, todo mundo muito nervoso, já não devia estar recebendo mais para aquilo, mas assim, um estresse imenso. E eu era a pessoa que foi recolher folha seca do Parque de Ibirapuera, folhas lindas, inteiras, para forrar o chão onde ele cairia. Uhum. E a outra tarefa era estar com uma flanela, quando o menino caísse na lama, eu ia dar uma limpadinha nele. Uhum. Ok, todo mundo muito nervoso já. O menino era um menino que trabalhava em circo e o pai disse, essa vai ser a última cena que ele vai fazer. Acabou, daqui a gente vai para casa. Coincidiu de abrir um sol, a luz maravilhosa nas folhas secas que eu recolhi. Deixa eu pegar aqui. Alguém tem que fazer colocar meu esse trabalho trabalho aqui nesse momento. Aquela folha seca maravilhosa, inteira, sem riscos, nem quebrada na pontinha inteira. O menino veio e fez o melhor salto com a luz linda. O que eu fiz? Muito feliz com a cena, eu passei na frente da câmera, com a minha flanela chacoalhando. Ai, my God. Eu não tenho autoestima absolutamente zero, porque tudo que eu ouvi ali era para nunca mais pisar naquela avenida. E no dia seguinte, cedinho, estava lá. E o diretor... Porque a gente não é obrigado a saber tudo. Não, e o diretor falou assim, não, se você tá aqui, fica. Exato. Fica porque você vai ser uma boa produtora. Maravilhoso. E o que você tirou daí, dessa experiência para a escrita? Que pergunta boa. Cara, não importa o que digam. Não importa o que digam. Boa. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Isso tem camadas, né? Uhum. Tem camadas vulneráveis que se agridem com isso, mas tem um pré-sal que isso não chega. Sim.